Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Com Arte Pod. Eu sou o João Daniel e hoje a gente recebe aqui um artista mineiro que escolheu Tijucas para morar e criar. Ele é pintor, que eu sei, professor, pesquisador, criador de projetos incríveis que aproximam a arte das pessoas. Veja isso. Bem-vindo, Rafael Handchen. Olha que sobrenome. É um pouquinho difícil, né? É bem difícil. Bem-vindo, Rafael. Alemão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E poder contar um pouquinho da minha trajetória e desse trabalho que eu desenvolvo, né? Com certeza, vamos lá, vai ser, essa entrevista vai render, gente. Rafael, como é que você se apresenta? Quem é o Rafael, a pessoa do Rafael, por detrás dessa figura do artista, né? O artista é aquele que mostra, aquele que... E como é que é o Rafael? É uma pergunta difícil, né? Porque a gente acaba tendo que se definir e às vezes a gente não para muito para pensar sobre isso, né? Mas eu escolho algumas palavras assim que me definem, né? Eu sou muito criativo, gosto muito de animais, né? Sou uma pessoa que está sempre buscando algo para aprender. Acho que essa criatividade me estimula, né? De estar aprendendo algo novo, independente da área que seja, né? E sou muito organizado também. E isso acaba refletindo um pouco também no meu trabalho, né? Mas como pessoa, são algumas características que eu vejo que são fortes, assim, né? Claro. É engraçado também, divertido, no momento que é mais descontraído. Então, são alguns tópicos, assim, que eu colocaria aqui, né? Tá vendo? Aos poucos vai saindo a faceta aí do Rafael. Rafael, eu vi, gente, ele começou a pintar ainda adolescente, aos 13 anos, é isso? Exato. Como é que foi? Você estava lá na vida, escola, aqueles desafios dos hormônios de ser adolescente, e aí você, como é que te tocou? Como é que foi o grande start, assim, já na adolescência? Eu vou pintar, eu vou ser artista, como é que aflorou isso? Eu comecei a trabalhar com a pintura, né, a fazer cursos e realmente me aprofundar com os 13 anos. Mas mais jovem, eu já estava, assim, bem envolvido na escola, eu já tinha esse interesse pelas artes, né, aí com o incentivo dos pais e dos professores, né, específicos da área de arte, eu fui sendo estimulado, então, assim, eu já tinha esse interesse. Aí, aos 13 anos, eu me matriculei num curso, né, de pintura. E desde então eu não parei, né? O interesse foi surgindo, na verdade, desde muito pequeno, né? O interesse pelos materiais, pela produção artística e também com esse estímulo dos pais e dos professores, né? Teve o apoio da família, apoio, foi fundamental. Mas se não tivesse, tu já estava focado, não, eu vou... Esse é o caminho que eu quero. Tu já sentia lá dentro isso? Já forte. Porque antes de descobrir a pintura, eu fazia aula de piano, então eu já estava muito ligado para as artes, né? Então eu imaginava que quando eu crescesse eu ia ser pianista. Aí logo já veio a questão da pintura, né? Mas então provavelmente algo ligado à arte não teria como escapar. Já estava ali. Você veio de Minas Gerais para Santa Catarina, para Tijucas. Como é que foi essa trajetória? O que tu pode contar um pouquinho para nós? Minas Gerais, um outro respiro de cultura, Isso. né? E aí veio para Santa Catarina também uma outra pegada. Como é que é essa trajetória de lá para cá? Como é que tá sendo? Vou contar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Eu nasci em Minas, mas a minha família é toda daqui do Sul, né? Toda de Santa Catarina. Tudo Catarina. E desde pequeno eu já venho aqui para nossas praias, para o litoral. Tá. Já tinha uma conexão. Já tem essa conexão, né? Minha família já é a 5ª geração que vem aqui para Porto Belo. Olha. E eu acabei retornando depois de adulto para Minas, onde eu fiquei os 10 anos. E novamente retornei, porque, né, tenho a minha família aqui, já tinha vivido aqui. E é um lugar muito especial, né? Muito acolhedor e muito próspero também. Então, eu acabei retornando. Eu falo que eu tenho as duas casas, né? Minas é o meu coração, porque eu sou de lá. Claro. E amo o público e as pessoas de lá, né? As pessoas que acabei fazendo amizade lá. E aqui também, como eu cresci aqui na região, então é um ambiente que para mim é muito familiar, né? Muito próximo, né? Já estava conectado aqui. Bom, tem mais pergunta vindo por aí, mas agora eu vou aí chamar o nosso intervalo, que a gente volta com tudo no bloco 2. Até mais.
Voltamos aí com o bloco 2, nessa entrevista maravilhosa com o Rafael, né? Olha que vem mais pergunta por aí. Rafael, você já passou por diversos tipos, né, diferentes de linguagem. Sei que teve linguagem figurativa, abstrata, aquarela, acrílico. Como é que você define hoje a sua poética artística? Existe já essa definição? Conta para nós. Já, existe. É natural ali, né, o artista, quando ele está descobrindo, né, e ele está testando vários estilos. Né? Então ele acaba que vai passeando por vários estilos, segmentos, até ele descobrindo e se identificando, né? Criando a sua própria poética, né? Como você falou, já passei pelas pinturas abstratas, figurativos, ainda faço algumas coisas assim, mas o meu trabalho hoje, ele está mais direcionado para o realismo contemporâneo. Olha. Né? Que é um estilo que acaba aproximando bastante da minha poética, do meu gosto mesmo pessoal. Né? E aí também tem diversos elementos que a gente vai conversando, que eu vou te contando, que fazem essa conexão. Com certeza. Né? Eu vejo que as suas obras, elas têm pinceladas soltas, cores vibrantes, formas orgânicas e até arabescos dourados de inspiração barroca. Quais são as suas principais influências? Conta para nós. Esses elementos que tu citou, eu considero como os elementos chaves do meu trabalho. Né? Assim, as pessoas acabam identificando o artista por determinado tipo de pincelada ou cor. Exato. E esses elementos, eles sempre estão presentes ali no meu trabalho, né? Então, a cor é um elemento, né, digamos, principal. Essa questão de contraste de cores vibrantes. Então, o meu trabalho sempre tem muita cor, é muito vibrante. Aí, um outro elemento que tu citou ali, os arabescos. Então, lindo, é uma nítida incrível referência ao barroco, né? Que trago da minha raiz lá em Minas Gerais. O barroco é muito forte, né? E também pela questão pessoal, né? O barroco me atrai por que motivo? Ele é rebuscado, ele é muito detalhado. E eu, sendo um artista bem detalhista, eu gosto de desafios, né? Trabalhos bem detalhados, bem elaborados. Então, eu tenho essa aproximação, assim, com esses elementos, né? Que tu citou aí. Claro, olha só. Eu sei que tu transitou também pela área da beleza, né? Um artista multimídia que a gente fala, né? A Carmen Miranda, né? A Carmen Miranda foi a primeira referência aí de artista multimídia no planeta, porque ela fazia vários tipos de artes. E isso é um exemplo para nós e ficou até os dias atuais. E eu vi ali que você atuou por 13 anos nesse universo da área da beleza. Há um ponto de conexão entre esses dois mundos, as artes plásticas e a área da beleza? Conta para nós. Sim, tem muita conexão. Nesse período, né, que eu atuei na área da beleza, eu falo que eu só troquei os meus pincéis, né? O das artes plásticas para o da maquiagem. E ali o ponto de conexão que tu me pergunta é justamente assim, a teoria da cor, né? Você compor ali no rosto. Eu falo que o rosto do cliente é uma tela, né? Então a pintura já era tridimensional, né? Enquanto que na tela é bidimensional. Então, assim, todo o embasamento teórico das artes eu transpus para o mundo da maquiagem, né? Então foram 13 anos. Olha. Eu não deixei completamente a carreira de artista, mas o foco não estava tão direcionado à carreira de artista, né? Então foi um momento bem incrível e que eu fiz conexão com muitas pessoas, as clientes acabaram virando amigos, né? E estão na minha vida até hoje. Fico muito feliz com esse período. Trajetória muito inspiradora, né? Para você que nos assiste aí. Eu sei que na atualidade você também está dando aulas de pintura e cerâmica na Casa Ação Cultural, aqui em Tijucas. E também já passou por várias universidades ensinando moda, designer, teoria da cor. O que mais te motiva aí nessa área da docência, né? De ensinar? Como é que é? Conta para nós. Olha, João, é muito motivador, porque ensinar é uma troca, né? Com certeza. A gente está sempre aprendendo, né? Eu ensino algo e aprendo várias outras coisas, né? Com os alunos. Principalmente também porque eu trabalhei com faixas etárias diferentes, então a gente sempre está aprendendo muito, né? E é muito inspirador porque eu falo que a gente trabalha com autoestima, né? Quando o nosso aluno ele consegue realizar o projeto, ele produz algo com as mãos,
é muito satisfatório para ele, naturalmente para o professor que está né, que está dando as orientações. Então é muito gratificante essa experiência. Com certeza, é uma via de mão dupla. Exato. Que a gente fala, né? A gente às vezes vai... Eu também já lecionei muito, dei muitas aulas, ainda dou, e realmente é uma troca incrível, né? É sempre uma grande experiência. Agora eu vi aqui, né? Eu já tinha visto ali na pesquisa, na hora de montar o briefing, Box Inspiration. Olha isso, adoro o nome em inglês. Vai ter que traduzir para os nossos espectadores aí, explicar um pouquinho mais. Como surgiu essa ideia de criar? Ele criou uma caixa com obras de arte, né, dentro, para aproximar o público desse universo das artes, né? Foi uma estratégia, foi um produto? Conta para nós, Box Inspiration. Vou contar um pouquinho. Foram as duas coisas, estratégia e produto, né? O primeiro objetivo foi, essa caixa de arte, ela foi pensado em empresários. Com qual finalidade? Aquele público ali. Um público destinado, né? A finalidade de poder presentear os seus clientes, seus colaboradores, com algo que tenha a ver com a sua empresa. Então, ali, claro, eu imprimo o meu trabalho, que é a minha pintura, imprimo um modo de dizer as minhas características, porque todos os trabalhos são pintados à mão, né? Não trabalho com fine art, reprodução. O objetivo era justamente esse, valorizar o feito à mão. Que é a arte, né? Então, por esse motivo, eu não trabalho com reproduções. Vamos supor, tu me encomenda 50 peças. As 50, por mais que sejam o mesmo desenho, a mesma pintura, todas serão pintadas à mão. Há um processo de criação, há uma concepção para chegar naquela criação. Exato. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. A ideia é uma pesquisa que chega nessa produção. Exato. E daí, no caso ali das empresas, eu vejo o que o cliente necessita, a visão da empresa para criar um produto para eles que tenha a cara da empresa. Afinal de contas, está levando o nome da empresa, não o nome do Rafael. Lógico. E aí, após isso, eu também abri para clientes diversos, né, que eu coloco no site. Porque aí eu faço realmente a arte, que é o meu perfil, o meu estilo. E os clientes também têm a opção de comprar uma box para presentear, uma amiga, um parente, né? Então, Com é uma caixa onde a ideia é que todos tenham acesso à arte e um presente original, um presente diferenciado, ao invés de, vou comprar um vinho na minha empresa para presentear meus colaboradores. É literalmente como a gente fala no marketing, né? Eu sou formado em marketing. É pensar fora da caixa, Exato, né? Literalmente, pensar de uma forma diferente e também fazendo aí a economia criativa, né? Quem é do meio sabe. O bate-papo tá muito bom, mas eu vou ter que interromper, que nós vamos agora para o bloco 3. Já voltamos. Até mais, gente. Oi, gente, voltamos agora no bloco 3, vamos continuar esse bate-papo incrível com o Rafael, né? Você que nos assiste, está muito bacana essa entrevista. Vamos falar agora de reflexões e futuro, né? Rafael, você já participou de diversas exposições individuais, coletivas. Qual foi aquela que mais te marcou, né? Tem uma trajetória enorme tua, mas Sim. Tem uma que tu pensa, aquela foi o uou. Qual que foi o uou aí? Teve esse uou? Às vezes não teve, estou cantando a bola aí. É claro que a cada exposição, a cada experiência, a gente está motivado porque é um trabalho novo a ser apresentado, claro. Né? Mas a minha penúltima exposição, que foi em Itapema, eu considero ela bem importante e gosto do resultado porque ali eu já tenho essa poética mais amadurecida do meu trabalho. Eu consegui mostrar, né? Acredito que eu consegui mostrar isso para o público, a diversidade que a gente conversou um pouco ali no início, sempre. Tanto da pintura abstrata, da pintura figurativa, entre os arabescos ali que a gente falou. Então, acho que é um momento ali que a minha poética já está bem estabelecida, né? Porque no início, como eu comentei com vocês, o artista está experimentando de tudo, né? Até ele se encontrar. Exato. Então, eu considero essa penúltima exposição que eu fiz como um marco bem principal, assim, na minha trajetória. Olha, Rafael, a gente sabe que ser artista plástico no Brasil, Santa Catarina, ou mesmo quando estavas em Minas, mas agora está aqui, já não é fácil. E
tampouco em cidades um pouco menores. Tijucas hoje não é uma cidade pequena, é uma cidade da Grande Florianópolis, quase 100 mil habitantes, vai atingir fácil esse número. Como é que é ser artista plástico aqui em Tijucas? Quais os desafios da área que tu consegue já perceber? Tu era de Minas, né? Enfim, a cidade que morava lá, um outro estado, outro respiro. Mas aqui, como é que é? O que pode melhorar? Se tá ruim, se não tá? O que tu já percebeu nesse cenário? Conta pra nós. Então, tu já deu uma pequena deixa ali, né? Claro. Não é algo específico da nossa cidade. Né? Isso é no país, né? A questão da valorização da arte. Claro que em algumas regiões a gente percebe uma diferença, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores sobre o barroco. Em Minas é muito forte, então as pessoas respiram muito arte, né? Como em outras regiões também, né? Então a gente percebe muita diferença. Aqui em Santa Catarina a gente vem desenvolvendo um trabalho, não de forma lenta, mas assim, com que o público vá percebendo a importância, né, dos projetos. Para despertar para isso, de despertar, né, porque se a gente for olhar ali e falar um pouquinho de história, a arte, ela tá desde os primórdios do tempo. Com certeza. Então, assim, será que realmente não tem uma importância? É uma pergunta que ela já é respondida por conta própria, né? Ela já é produzida desde a pré-história, então, assim, é uma importância muito grande na nossa vida, né? Com certeza. Então, a gente vem, aos poucos, trabalhando isso no público. E como a gente precisa, né, Rafael? Aqui em Tijucas, a gente tem uma carência de espaço, né? É algo já que outros entrevistados já falaram aqui no podcast, de espaços à disposição para fazer uma vernissagem, né? Para fazer, enfim, oficinas, tem ali a Casa Ação Cultural, mas precisamos de mais espaços, né? Principalmente na parte, penso eu, né? Isso é uma opinião minha, claro, mas eu vou expor também. Na parte da pública da cidade, né? Precisamos de galerias, de arte. Nós não temos isso. Mas não temos porque não precisamos? Ou será que não temos porque não temos investimento na área? O que tu acha disso? Com certeza é o investimento, não porque não precisamos, né? Você já desenvolve um trabalho, né? Como você citou, mas a gente precisa também das pessoas que investam, que temos os eventos, as galerias, né? Por exemplo, como nós vamos mostrar a arte que era desenvolvida aqui no passado se a gente não tem um espaço propício para isso? Será que só em sala de aula a gente vai conseguir abordar o que era feito, né? A arte que foi feita aqui? Né, esse legado cultural que ficou, né, e que a gente precisa manter isso vivo. Então a gente precisa sim dessas pessoas, né, desses espaços, não só privados, mas públicos, né, como você citou, para a gente poder mostrar e estimular esse consumo, né, Rafael? Exato. A gente sabe que muitas vezes fala, não tem plateia, mas como vai ter plateia se a gente não tem um espaço? Como? Né? Como que vai ter plateia se não tem um espaço adequado? Para a gente criar um consumo, a gente tem que ter um estímulo a esse consumo, né? E aí, se não tem a galeria de arte, como que alguém vai ver uma galeria de arte? Faz numa escola? Não é a mesma coisa. Não é, né? Claro, a gente vai tentando se adaptar, mas não é. É um espaço que pode existir, mas não é a mesma coisa que uma galeria de arte. A gente precisa de arte, né? A gente está dirigindo no carro, está ouvindo música, é música que a gente ouve, né? Vai dormir à noite, assiste um filme, alguma coisa. Então, a gente está sempre consumindo a arte de alguma forma, né? Ver um painel, ver uma pintura. O teatro também, né? Sim, um espaço cênicas específico para apresentações de peças. Exatamente. Então, é como você falou, como a gente vai consumir se também não, né? Então, fica uma via meio... Exatamente, fica meio desfalcada, como, né, a gente... Enfim, se investe em tudo, em educação, em saúde, que são prioridade, é claro. Sim. Mas temos que olhar para a sociedade como um todo, né? Muitas vezes a gente fala, o povo não fica em Tijucas, vai tudo para a capital, vai tudo para fora. Mas será por que não fica? É uma reflexão falta muito galerias, interessante. Falta teatro, falta cinema, falta muita coisa. E o entretenimento, né? E a cultura ali. E a gente sabe, né? A gente não precisa nem aprofundar muito que esse trabalho artístico, né? É o bem-estar que traz para o indivíduo ali que está até produzindo também, né? Não só para quem quer apresentar o trabalho, mas para quem está produzindo, né? Então,
Isso é algo que realmente é muito relevante, né? A gente falar assim e pensar sobre. Exatamente, fica essa reflexão. Agora vamos ali para mais uma pergunta. Tá terminando. Rafael, quais os seus próximos projetos ou até um sonho artístico ainda não realizado? Conta para nós. Tem algo aí, algo que tu pensa, ainda vou fazer isso, ou aquele grande sonho? Compartilha conosco, né? Coisas boas têm que ser compartilhadas sempre. Então, artista sempre tem muitos projetos, né? Normal. Então, assim, o bom é que a gente vai colocando em prática. Eu não gosto de trabalho engavetado, então eu começo e gosto de terminar. Mas falando dos projetos que tu me perguntou ali, claro, eu quero continuar nessa parte da docência, né? Porque é algo que uma vez que a gente inicia, a gente não para, né? Eu acabei retornando para a docência. E também penso em futuras exposições, poder mostrar outros trabalhos de outras dimensões também, né? Maiores, principalmente porque eu também trabalho com aquarela. E aquarela, ela é muito conhecida como um trabalho menor e também quero poder mostrar outras possibilidades, né? E também penso muito nessa questão do ensinar, um ateliê, algo assim, né? Onde possa ter, como a gente falou, várias atividades, não especificamente, no meu caso, da pintura, mas que possa ter teatro, possa ter cerâmica, possa ter desenho, possa ter aula de desenho vivo, que a gente possa ter várias... espaço de arte permanente, né? Que nós não temos na cidade, né? Nós precisamos de um grande centro cultural, ainda não temos, então tem que melhorar e muito. Sim. Mas isso começa a partir do sonho, né? O artista, o produtor começa a sonhar, isso chega no poder público, que chega na comunidade e vai virando realidade. É verdade. Agora a nossa pergunta final, que conselho você deixa aí para quem está começando no mundo das artes plásticas ou das artes em geral, né? Pensa aí do fundo do teu coração e fala para essa pessoa que, né, o que ela precisa fazer, enfim, de repente essa pessoa não tem recursos para fazer curso, né? Tem bastante gente. Eu fui no início da minha carreira, não tinha R$1, não tinha nada. É uma época bem difícil para poder se capacitar, mas eu lutei muito para conseguir o conhecimento e a formação. Só que era um tempo difícil, não tinha YouTube, era o início da internet, tinha que ler livros, e a biblioteca era muito mais desafiador, mas nunca desisti, né? Hoje em dia as pessoas de repente têm o queijo e o queijo na mão, mas não sabe usar, né? não sabe procurar, não sabe consumir esse queijo. Então, nesse sentido, queria que tu falasse ali, olhando para aquela câmera, deixa uma mensagem final para quem quer ser artista, o que pode fazer, fala lá o que tu sente. Bom, a minha primeira dica, não vou nem falar conselho, né? É a gente não desistir, né? Porque quando a gente tem um sonho e a gente realmente quer fazer aquilo, a gente consegue, né? Você mesmo nos falou ali que mesmo na dificuldade você foi atrás. E hoje, né, nós estamos em outros tempos, a gente consegue consumir muito material de forma gratuita, né, pela internet. Na questão do material, sim, é um desafio a gente não ter o material que a gente sonha, não ter o melhor material, mas esse não é o empecilho para a gente produzir o nosso trabalho, né? Então, o meu conselho de não desistir existem os desafios, como qualquer carreira, né, no meio desse percurso, mas quando está na nossa alma, no nosso coração, a gente vai conseguir atingir alguém, né? Que seja uma pessoa que admire o seu trabalho, que goste, e a gente vai persistindo. Daqui a pouco você está conseguindo mostrar para um público maior, até você conseguir se estabilizar ali, se é o seu sonho de ser artista, né? Nessa profissão tão linda. Com certeza, uma mensagem linda e inspiradora. Rafael, muito obrigado por essa entrevista incrível, arrasou, tá? Que a tua história possa inspirar aí muitas pessoas, com certeza vai. Nosso espaço continua aberto para você, sempre quiser, estamos aqui. E para você que nos assiste, nos acompanha, continue ligado, que continuam aí mais episódios do Com Arte Pode, né? A cultura é algo que transforma. Tchau, tchau. Com certeza.